Queridos, está aí o tema da nossa mensagem dessa manhã: 70 vezes 7 elevado ao quadrado. Na verdade, a Silvia havia comentado que esse ao quadrado aí está só apertando mais, né? Mas na verdade não tem nada a ver, é porque é a parte 2. E aí, como está no estilo, né, matemático, eu coloquei lá em cima para continuar com essa ideia, mas é só para dizer que é a parte 2, né, da mensagem que começamos a falar na semana retrasada e que não foi possível completar em razão do tempo. Então quero ler com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 21, Mateus 18, do 21, o 21 e o 22. Não, eu vou ler do 21 ao 35, pronto, né? Não dá nada. Do 21 ao 35, palavras de Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Ou melhor, desculpe-me, 10.000 talentos. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Na semana retrasada, nós começamos a falar do tema acerca do perdão, e nós estabelecemos pelo menos 3 perspectivas a partir das quais devemos nós considerar o tema acerca do perdão. E aí, os 2 primeiros, creio, ficaram muito claros para nós, porque a primeira perspectiva, quando falamos do perdão, é falar sobre o perdão de Deus em relação ao homem. E quando se fala do perdão de Deus em relação ao homem, ora, tudo está resolvido, uma vez que o perdão de Deus é perdão eterno. É perdão eterno. É certo que há muito o que se dizer quando se fala do perdão de Deus. Nosso tempo aqui, por ser muito curto, nós estamos apenas falando dessa graça, divina a nosso favor, no sentido de que, mesmo antes de Deus haver nos criado, sabendo o Senhor de todas as coisas, conhecendo o Senhor todas as coisas, sabendo quem era o Alexandre, quem era o Pedro, quem era o Josué, quem era a Natália, quem era, enfim, cada um de nós, cada ser humano, ainda assim o Senhor nos criou. E não somente nos criou, mas o Cordeiro de Deus já fora morto desde a fundação do mundo, o que implica que o perdão divino é um perdão atemporal, é perdão eterno, é perdão garantido. Até porque perdoar é simplesmente abrir mão de si. Perdoar, perder, abrir mão da sua própria justiça, do seu próprio direito, em favor do outro, que feriu a sua justiça, ou feriu a sua santidade, ou feriu o seu direito. Então, como Deus, por definição, é doação plena e doação eterna, logo o Senhor já nos perdoou eternamente. Porque perdoar, ou melhor, não perdoar, o que seja perdoar, você vai comparar com o não perdoar, é você tomar a pessoa, o ofensor, e fazê-lo prisioneiro, e sufocá-lo, como o texto que nós lemos aqui, como quem lhe exige o ressarcimento. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo vai colocando ali todos os atributos do amor, ali ele vai colocando todos os adjetivos que qualificam e se referem ao amor, é dito que, sendo Deus amor, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele não se ressente do mal. Ou seja, Deus, Ele deixa o homem totalmente livre. Mas com isso nós criamos um problema no nosso entendimento, que é o que queremos hoje trazer aqui para vocês. É que alguém pode falar assim, nesse sentido, então, por que há de se pregar o Evangelho? Por que há de se viver a vida cristã, conhecer a Deus, ler a Escritura, Ou seja, me parece uma mensagem assim, tão liberal, vamos dizer, As pessoas costumam criar rótulos para definir uma verdade bíblica. Ora, se houver um cristão sobre a terra que afirmar que o perdão de Deus não é eterno, logo ele está colocando Deus na categoria espaço-temporal, fazendo de Deus criatura limitada no tempo e no espaço. Questão de lógica, de razão. Então, todo cristão vai dizer que o perdão de Deus é eterno, mas sempre depois do eterno tem um mais, Não, mais. Aí ele quer conferir agora o homem, uma série de situações, para lançar o homem no inferno. Mas não, o fato é que o perdão de Deus é eterno, é perdão garantido, porque o perdão de Deus não depende do pecador, o perdão de Deus não depende do ofensor, o perdão é de Deus, é de Deus. E Paulo chega a argumentar dizendo, ora, se é Deus quem nos justifica, olha a pergunta de Paulo em Romanos capítulo 8, se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Nós estamos cercados de acusadores, nós estamos cercados de juízes,
querendo definir nossa vida, nosso falar, nosso andar. E o pior, que se fosse de boa vontade, porque nos ama, porque nos quer de fato cada vez melhor, tudo bem, mas não, são verdadeiros hipócritas da religião, são verdadeiros fariseus no sentido pejorativo da palavra. São pessoas que ficam profundamente machucadas e feridas, só em ouvir dizer que Deus nos deu perdão eterno. Elas não querem que Deus lhe dê perdão eterno. Isso ofende profundamente elas. Na verdade, ofende a sua justiça própria. Como que ela dissesse assim: eu tenho sim direito ao perdão eterno, porque eu faço por onde merecer o perdão divino. Agora, se a Vera não faz por onde merecer, se Deus a perdoar, como é que eu fico? Essa é a ideia, como é que eu fico? Quem está entendendo? Então, o fato é que uma verdade não pode anular a outra. Então, o perdão divino é perdão divino. Se alguém perde alguma coisa, é Deus. E Deus perde o quê? O que Deus pode perder? Necessariamente, quanto à sua substância, nada. Mas ele perde no sentido de o seu próprio ser é um constante abrir mão de si. Isso é perder. Lembra de Filipenses capítulo 2, quando diz que o Cristo de Deus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo que se esvaziou. A teologia fica discutindo, se esvaziou da sua glória, do seu brilho, disse daquilo outro, do seu trono, e não tem nada disso. Ele se esvaziou dessa coisa que nós temos aqui dentro de querer ser, dessa pretensão. Então Deus, ele é um contínuo abrir mão de si. Continuamente ele está sempre se doando. Deus é doação. Deus é criador. Para criar tem que se doar. Então o perdão de Deus, nessa primeira perspectiva, o perdão, no caso de Deus, é eterno. Mas aí gera a dificuldade. Tá bom, mas e aí? Onde está o problema então? Então não há problema, tá? Se todos estamos perdoados, toquemos o terror e não vai dar nada, né? Mas as coisas não são bem dessa maneira, porque ainda temos que olhar o perdão pela perspectiva da nossa responsabilidade frente ao perdão. Porque quando se fala que Deus nos perdoa, nós temos que fazer duas perguntas. Primeiro, o que eu faço com esse perdão que eu recebi? Ou melhor, o que eu devo fazer com o perdão que me é dado? Então a primeira resposta é: receba. Sinta-se perdoado eternamente. Não carregue acusação, não carregue perturbação, não carregue sofrimento. Não aceite a acusação do demônio, nem de pessoas, nem de você próprio. Olhe para Deus e diga: Senhor, eu só posso dizer que eu sou grato a Ti, porque o Senhor me perdoa. Só isso. Com respeito a você, receba o perdão divino. Agora, tem uma outra questão que nós precisamos falar em relação ao perdão: o que você agora, sendo perdoado, recebendo e aceitando o perdão divino, faz com o fato de ser perdoado em relação ao seu próximo. E aqui onde nós vamos nos deter na reflexão dessa manhã. Qual é a relação que eu tenho com o meu irmão quando o assunto são as ofensas? Porque, fala a verdade, nós estamos sendo ofendidos de muitas maneiras ao longo da nossa vida, nossa experiência, né? É possível que essa manhã, aqui presencialmente, ou mesmo os irmãos de casa, é verdade que todos nós trazemos uma carga
muito grande da nossa história. Talvez você tenha um problema profundo no seu coração em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação aos seus irmãos, a uma pessoa que fora seu amigo no passado, a uma familiar, a alguém. Talvez você tenha sido ferido, desprezado, rechaçado, machucado, e você talvez traz isso dentro de você. E o Evangelho de Jesus é um evangelho simples, porque ele faz referência à nossa vida cotidiana. O Evangelho não é uma coisa somente de igreja, não. A igreja aqui é reunião, comunhão, alegria, louvor, adoração, instrução, só. O Evangelho, ele é prático. O Evangelho, ele tem que fazer efeito e tem que se manifestar no nosso dia a dia, nas nossas relações mais próximas, mais íntimas, pessoais, interpessoais, nos setores da nossa existência, onde estivermos. O Evangelho, ele trata com as questões mínimas da nossa existência. E o perdão é um dos aspectos que o Evangelho nos ensina. Eu me recordo de uma história, fala de um velho sábio. Não vou dizer o nome do sábio para que ninguém se feche a mensagem. Mas é um velho sábio, pensa naqueles velhinhos sábios, né? Estava andando, peregrinando, jejuando, e ele saiu errante, pedindo caridade por onde ele passava. E ele chegou num povoado, lá ele conhecia, naquele povoado tinha um amigo, e ele andando naquele povoado percebeu que estava todo mundo trancado dentro de casa, ninguém saía, ninguém se manifestava, as ruas vazias, as praças vazias, todo mundo trancado dentro de casa. Ele foi andando achando aquilo estranho, aí chegou à casa do amigo, bateu a porta. O amigo olhou ali pela fresta da porta, e quando viu que era ele, já abriu rapidamente, puxou-o para dentro e disse: você está louco, você está maluco? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui na nossa região? Tem um camarada aí maluco, e ele está matando muita gente. Ele disse que ia matar 50 pessoas aqui no nosso vilarejo, e já matou 49. Só falta um para ele matar. E está todo mundo, portanto, com medo, trancado. Então você não pode ficar andando nas ruas, porque você vai morrer. Ele falou: não, eu não vou morrer, eu vou continuar a minha peregrinação. E ele continuou. O amigo chamando-o de volta, preocupado com ele, mas ele continuou. Quando ele ouviu uma voz de trás dele gritando: ei, você aí, pare! E ele continuou caminhando, sem atentar, sem responder. E a voz atrás dele continuou gritando, insultando, xingando, dizendo: você não tem medo de morrer? E o camarada continuou, o velho sábio, andando, até que a pessoa correu e encontrou. Era o assassino em potencial, em série. Parou na frente dele e disse assim: eu mandei você parar e você não parou. Você não tem medo de morrer? Ele diz assim: eu parei há muito tempo. É você que ainda não parou. É você que ainda continua. Em algum momento da sua vida, você tem que parar e voltar-se para dentro de si mesmo, para se conhecer seu coração. E aquelas palavras chamaram a atenção daquele homem, que se comoveu, porque na hora ele descobriu que de fato, desde a sua infância, que ele trazia no coração um ódio muito grande, uma raiva muito grande, que o fazia viver daquele modo de tanta violência. E quando o homem disse: eu já parei há muito tempo, você é que ainda não parou. Aquelas palavras tocaram-lhe tão profundamente que abriu-lhe o coração, e agora aquele sábio pôde conversar com ele e conduzi-lo a uma reconciliação, primeiro consigo mesmo, depois com aqueles que ele deveria também se reconciliar. E aí, quando eu ouvi essa história, que para mim, se é verdadeira ou é apenas uma ilustração, não tem nenhuma importância, mas me levou a refletir.
Eu estou com 49 anos. Só falta um para morrer. Quem entendeu? Voltar na história que tinha morrido 49, só faltava um para completar os 50. Marcinho, mas se Deus quiser eu vou mesmo. Se Ele não quiser eu vou ficar mais 10, mais 11. Tá bom, Marcinho. Bem, mas o fato é que eu estou com 49 anos. O ano que vem eu faço 50. 50 é meio século, né? É muito tempo. 50 anos é muito tempo. E eu parei para pensar: será que eu já parei? Ou eu ainda continuo nas guerras e nas batalhas, nas lutas, com pessoas, com ideias, com grupos? 49 anos lutando contra quem? Em nome de quê? Será que o Evangelho não vai nos fazer uma hora parar? Aí eu me recordei também da música de Almir Sater e Renato Teixeira, que diz: ando devagar, porque já tive pressa em leve esse... Está desafinado, né? Ando devagar, porque já tive pressa em leve este sorriso, porque já chorei demais. Anda devagar, calma, para. A gente passa a vida toda lutando, brigando, mordendo, disputando. Uma hora a gente tem que falar assim: puxa, eu parei. Eu quero entender melhor a vida, a existência. E isso é evangelho. É você uma hora parar e começar a se conhecer, suas dificuldades, seus problemas, conhecer o outro, conhecer os problemas, e aí então buscarmos uma saída. E a saída, dentre outras, é o perdão. Pedro, numa certa ocasião, Jesus falando sobre o problema do perdão, daquele irmão que peca contra nós, Pedro fez uma pergunta sensacional para Jesus, dando ao mesmo tempo uma proposta, uma resposta. Pedro disse: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoá-lo? Quem já se fez essa pergunta? Creio que não fizemos ainda, né? Um texto tão conhecido, mas a gente não costuma se fazer a si mesmo essa pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ou seja, quantas vezes alguém, um irmão meu, vai me ofender, vai tirar de mim o meu direito, a minha honra, e eu vou dizer para ele: meu irmão, você está livre, você não me deve nada. Ora, mas como é que não deve nada se ele te ofendeu, se ele tocou na sua honra, se ele mentiu contra você, ou se falando a verdade a seu respeito, o falou com maldade? Porque às vezes a pessoa fala a verdade sobre você, só que ela fala com a maldade de mostrar as eivas da sua personalidade, do seu caráter, né? Como aquelas moscas e ratos que ficam procurando no lixo encontrar alguma coisa, no lixo da nossa vida, da nossa experiência, tentando encontrar alguma coisa podre para apontar. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar aquele que tirou de mim o meu direito, aquele que roubou de mim aquilo que me pertencia, aquilo que eu conquistei com trabalho, com luta, com sofrimento? E nesse ponto, quando nós paramos para fazer a relação com as nossas ideias, ideologias, nossos sentimentos, eu diria o seguinte: não, para ser justo, não temos que perdoar nenhuma vez. O que vocês acham? Que ideia mais idiota é essa de perdoar? Vocês acham correto essa ideia de perdoar? Eu até posso me apoiar no Antigo Testamento para defender a minha tese. Está escrito: olho por olho, dente
por dente, ué, não tem essa ideia de perdoar. Ou tem? Então, infelizmente, por mais que nós leiamos e saibamos e falemos, o fato é que nós levamos a sério mesmo as palavras do Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente. Fez, tem que pagar. Não é só assim, fazer e está tudo bem. E o pior, queridos, esta é a mensagem que nós estamos ouvindo nos últimos dias, inclusive por muitos pastores renomados. Estamos ouvindo pastores vindicando justiça sobre o outro, reivindicando que Deus amaldiçoe as pessoas. Eu ouvi um vídeo essa semana que me enviaram, só que eu não sei até que ponto aquilo é verdadeiro. É verdadeiro porque eu estou sabendo da história, mas não dá nem para acreditar que pode ser verdadeiro. Primeiro que o pastor prega falando palavrões dos mais pesados que eles imaginarem, não é? Eu não estou nem falando do palavrão em si, mas eu acho que o ambiente não é esse, né, pessoal? Ficar aqui falando palavras, por quê? Mas ele dizia que ele amaldiçoava isso, amaldiçoava aquilo outro, que Deus iria matar, que Deus iria ceifar, que faria, aconteceria. Não se fala de perdão hoje em dia, se fala de vingança. Mas nós não vivemos no Antigo Testamento. Para quem não sabe, o Antigo Testamento, quando lá diz olho por olho, dente por dente, não está a ensinar a vingança. Não, está para conter a violência excessiva. Porque os povos da antiguidade, na barbárie, quando alguém ia lá e feria uma criança da outra tribo, o que a tribo ofendida fazia? Ia lá e dizimava toda a tribo ofensora. Ora, machucou uma criança, dizimar uma tribo inteira. Não é desproporcional ou não? Mas isso era barbárie. Era o homem da antiguidade que não tinha condições de mensurar e nem de impor limite à sua própria violência. Então, como resolver o problema de pessoas tão bárbaras? Aí Deus fala: não, vamos alçar um degrau, né, na nossa evolução. É olho por olho. Se alguém ferir o olho do seu filho, vai lá e fere o olho do filho do outro, mas não pode ser furar os dois olhos. É olho por olho, não é olho por olhos, é olho por olho, dente por dente. Foi uma maneira de, na antiguidade, na barbárie, conter a violência desproporcional. Mas vem Cristo e diz assim: vocês ouviram o que fora dito aos antigos. Foi dito aos antigos. Agora eu, porém, vos digo. A igreja, ela está a partir deste eu, porém. Nós somos seguidores de Jesus, não de Moisés. Nós somos discípulos de Jesus, não de Moisés. Essa semana eu vi um ateu dando uma resposta e eu fiquei pensando naquilo. Perguntaram para ele assim: se você encontrasse com Jesus, perguntando para um ateu, se você se encontrasse com Jesus, qual a pergunta você faria para ele? Aí o ateu, a pergunta do camarada é: se você se encontrasse com Jesus, qual a pergunta você faria para ele? Quer dizer, você não ficaria surpreso por não ter crido naquele que agora você está vendo? Não é essa a ideia? Só que o ateu, porque é ateu e ele acredita no seu ateísmo, na sua incredulidade, ele foi sacana, usou de sarcasmo e respondeu: eu perguntaria para Jesus o que ele acha do fã-clube dele, ou seja, o que ele acha da igreja. Aí eu ignorei o sarcasmo e fiquei somente com a ideia: o que Jesus acha de nós, né? Mas eu não pergunto no sentido de que ele vai achar que eu sou muito pecador. Não, isso ele já sabe.
Antes de nascer ele já sabia. O problema está exatamente no fato de que, sendo nós seguidores de Cristo, dizendo que amamos a Cristo, que a palavra de Cristo é a verdade, que a verdade é o Evangelho de Jesus, mas o quanto desse Evangelho nós pelo menos almejamos. Eu não vou falar que praticamos, porque a prática do Evangelho, ela acontece na proporção do nosso crescimento espiritual. É como chegar para uma criança de 5 anos e exigir que ela cuide de uma casa, quanto à limpeza, quanto à segurança, quanto à alimentação, ela não vai conseguir, vai? Mas ela já consegue pegar o pratinho dela, de plásticozinho que ela comeu e levar, não consegue? Então não vamos exigir dos cristãos, de mim nem de você, a prática plena do Evangelho no exato momento em que nós nos encontramos. Então, na medida que nós vamos crescendo, amando a Deus, amando ao Evangelho e buscando com sinceridade, o Evangelho vai nos ganhando e vai nos levando à expressão das virtudes de Cristo. E isso acontece na proporção do crescimento espiritual. Mas eu não estou me questionando agora acerca da prática, eu digo da aceitação. Quando Pedro diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofende? Qual é a sua resposta para Pedro? Ele perguntou para Jesus: qual é a sua resposta? Seja honesto consigo mesmo. Esquece o texto bíblico por enquanto. Você está aqui, você, Pedro e Jesus, os três conversando. E aí Pedro pergunta para Jesus: você está presente? E Pedro diz: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo? E você estando presente, o que você poderia responder? O que você responderia hoje? Não precisa falar em voz alta, mas eu quero que você pense. Quero que você pense. Você acha que nós devemos perdoar uma vez quem nos ofende? Uma vez, só uma vez. O Pedro me ofendeu, vocês acham que eu devo perdoá-lo? Na opinião de vocês, na sua opinião, de pessoa, várias pessoas da minha vida me ofenderam, várias. Vocês acham que eu devo perdoá-las? Na opinião de vocês, entendendo que perdoar é sofrer perda. Eu vou abrir mão dos meus prejuízos emocionais, eu vou abrir mão dos meus prejuízos psíquicos, eu vou abrir mão da desonra que eu sofri, ou da honra que me foi tirada, eu vou abrir mão dos prejuízos que acarretaram sobre o meu nome, minha família, minha esposa, meus filhos, o ministério, a igreja, enfim, e deixar a pessoa livre, sem sufocá-la e exigir que ela tenha a paga por aquilo que ela fez, ou que ela receba. Vocês acham que eu devo perdoar, na opinião de vocês? Uma vez, deixar ela livre, está livre. Aí Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Aí Pedro sugere, Pedro foi generoso: Senhor, o senhor acha que 7 vezes está bom? Você está de sacanagem, Pedro? As ideias de Pedro. O Pedrão vem aqui e me ofende, tira minha honra, me machuca, me fere, me ofende. Está perdoado. Os irmãos disseram que eu tenho que perdoar você. Vai em paz, Deus te abençoe, meu irmão. Seja livre, tá? Nunca eu vou lançar no seu rosto o que você fez. Nunca eu vou contar para ninguém o que você fez, porque você está livre. Se eu ficar contando, eu estarei te amarrando. Sua vida vai ser amarrada nas consciências alheias. Eu não vou fazer isso. Você está livre, completamente livre. Passa 1 mês, 2 meses, lá vem um Pedrão e de novo me fere. Segunda vez. Eu pergunto: vocês acham que eu devo perdoar a segunda vez? Não, opinião de vocês, não é a opinião do Evangelho, não. E nem dos crentes, não, na sua opinião. Você acha que eu devo perdoá-lo? Desse camarada, segunda vez.
Aí Pedro responde: Alexandre, 7 vezes, Alexandre, já só foram 2. Falo: Pedro, tá bom, Pedrão, meu irmão, te amo, Deus te abençoe, vai em paz, perdoado, amém? Pedro está perdoado? Glória a Deus, maravilha. O desgraçado volta. Mas vocês estão entendendo, né? A ideia? Porque eu estou começando a me revoltar já com essa ideia do perdão, não está dando mais. Aí eu começo agora a falar que o desgraçado vem e me ofende pela 3ª vez. Eu devo perdoá-lo? Vocês estão de brincadeira comigo. Está perdoado 4 vezes, 5 vezes, está passando dos limites, 6 vezes. Pedro disse: Senhor, 7 vezes está bom, Senhor. Perdoar 7 vezes está bom. Está abusando. É um canalha esse camarada, é um canalha. Ou não é canalha? Hein, pessoal? É canalha. E o canalha tem que o quê? É exatamente o que você pensou. Vão dizer: o pastor está falando canalha no púlpito. Canalha é um camarada que é uma cana, que nalha. Pronto. Bobagem. E aqui é só uma madeira e ferro. Eu quero dizer que nós somos assim. 7 vezes, acabou. Nós não chegamos a 7 vezes, né? Pedro é muito bondoso, Pedro é muito generoso, Pedro é extraordinário. Nós somos piores do que Pedro antes da sua conversão. Por isso que o camarada perguntaria para Jesus o que ele acha do seu fã-clube. A pergunta é: Alexandre, e agora? O que a gente faz? Porque nós estamos sendo expostos agora, nessa manhã. Nós estamos piores do que Pedro antes da sua conversão. Você agora vai desanimar porque você está pior do que Pedro? Não, não. Você vai chorar. Você vai orar: Senhor, tenha de misericórdia de mim, porque eu preciso, primeiramente ganhar a ideia de que a verdade, ela é maior do que eu, ela é maior do que tudo. O teu evangelho, as tuas palavras, o teu viver, a tua doutrina é a verdade, e eu preciso primeiramente concebê-la como verdade, ainda que seja inconcebível na minha prática. Mas eu tenho que começar dizendo: isso que Jesus diz é a verdade. Eu não posso ficar contestando o evangelho. Eu tenho que primeiramente falar: Senhor, eu estou aquém do teu evangelho, mas o teu evangelho continua a ser o evangelho, e a tua palavra continua a ser a verdade. Quando Pedro disse: Senhor, 7 vezes, Jesus olhou para ele e disse: não, Pedro, não 7 vezes. Dá uma esperança que ele vai falar assim: 3, Pedro. Não, Pedro, não é 7. A esperança é que ele vai diminuir. Ele fala 70 vezes 7. A ideia é que quem perdoasse 7 vezes será uma pessoa extremamente generosa. Então Pedro estava aferindo ou medindo, usando a medida da religião, a medida do homem, que já é alta. Quando Jesus fala 70 vezes 7, nem adianta fazer conta, 490, pastor, já fiz as contas daqui, tal. Não. É um número da perfeição, da plenitude, da eternidade. Ou seja, nada alguém pode fazer contra você, alguma coisa, ou quantas vezes ele faça algo contra você, que você terá o direito de prendê-lo numa prisão, numa cadeia. E isso se explica da seguinte maneira: Jesus vai falar: olha, sabe por que você deverá perdoar o seu irmão? Quantas vezes ele te ofender, deixá-lo livre para sempre, a despeito do que ele fez, do que ele falou, da quantidade de vezes, porque você precisa olhar para você.
O seu irmão que te ofende é um espelho no qual você se enxerga nele, porque você não é menos ofensor do que aquele que te ofende. Até porque o contrário do princípio do perdão é o ciclo de violência. Alguém faz uma violência contra você, se sentindo no direito, devolve a violência. Aí quando você devolve a violência no ofensor, o ofensor nunca se sente como ofensor, ele agora é o ofendido. Ele não leva em conta que você está só pagando, não? Ele fala, você me ofendeu? Aí ele vai devolver a ofensa, e você se sente no direito de ofendê-lo novamente. Então violência paga com violência gera um ciclo interminável de violência. Então a única maneira de cessar a violência é você sofrer a violência e não pagar a violência com outra violência. Por isso o ensinamento do Evangelho: não pague o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Somente o bem faz cessar o ciclo de violência. Para ilustrar essa questão da necessidade que temos de perdoar, os evangelhos vão colocar pelo menos duas situações que são interessantes serem ditas aqui. A primeira que nós lemos, Jesus fala: olha, imagine vocês um homem, um senhor, um rei, um soberano, que tinha um devedor, alguém que lhe devia dinheiro. Ele devia 1000 talentos. Eu tentei calcular para dizer para vocês, mas eu vi que não fazia muito sentido os cálculos. Primeiro porque talento é um peso. Aí pode ser 1000 talentos de ouro, pode ser 1000 talentos de prata, pode ser 1000 talentos de bronze. E assim sucessivamente, fica difícil você, o texto não fala de que era o talento, não é? Se o talento é um peso, logo, mas a despeito disso são 1000 talentos. Se você imaginar que um talento equivale a 50 quilos, então imagine vocês, tratando-se do ouro, um talento, 50 quilos de ouro multiplicado por 1000. Então você vê, é um número aí astronômico, não? Então entenda apenas que ele devia 1000 talentos como sendo uma dívida impagável. Essa é a ideia. Mas se você quiser colocar em termos para você compreender melhor, você devia R$1 milhão. Ainda está por baixo, mas sem problema, só para você ter uma ideia. E aí o credor, o senhor, ao encontrar o cara que lhe devia, o que ele fez? Pague-me a conta, você me deve, afinal você me deve 1.000 talentos. E o camarada começou a chorar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho com que te pagar, mas eu vou te pagar, eu só peço misericórdia. E aquele homem falou: não, manda vender, vende ele, vende a mulher, vende os filhos. E a ideia de vender aqui é vender como escravo, o que implica que aquele que deve é um escravo do credor. Sabe aquela pessoa que você sabe quem ela é? Você sabe o que ela fez? Você olha para ela com aquela ameaça, você se liga que a qualquer hora eu posso jogar sua vida no ventilador. É o famoso rabo preso. Aquela pessoa tem que andar na linha com você, porque ela sabe que ela está presa. Você tem uma dívida, você carrega uma situação que a qualquer momento ela pode te cobrar, ou lançar o seu nome, a sua situação para as pessoas. Então a ideia da ofensa é que ela gera em nós um cativeiro. Isso acontece muito em casamento. Desculpa eu colocar, mas vai por mim que os irmãos se darão bem. Sabe vamos colocar numa situação, vocês podem inverter como quiserem. Aquela pessoa
casou com você, estava lá, e um dia, sem entrar em nenhum mérito, em nenhuma explicação empírica, o fato é que alguém pisou na bola com você, no casamento. Complicado, né? Ora, você tinha a chance de falar: ó, está perdoado, não está preso a mim, pode ir, vai em paz. Porque perdoar não é conviver. Não pense que perdoar é ficar agarrado no pescoço do outro. Não. Tem muitas pessoas a quem você perdoa, mas você até evita o convívio para que a pessoa, o ofensor, seja preservado para ele não continuar ofendendo os outros. Acontece isso. Perdoar é deixar livre. Vai em paz. Você teve a chance de mandar o camarada, ou o marido, ou a mulher, ir em paz, e você não fez, você resolveu perdoar, o que eu acho meio suspeito. Desculpe me colocar assim. Quem está me entendendo? O camarada vacilou, a mulher: eu vou perdoar. Perdoar? Ou será que existem outras questões das quais você não pode abrir mão, e se acabar o casamento vai ficar ruim para você, então o perdão é a melhor saída? Tem essas coisas, pessoal? Tem? Vamos pensar. Pense isso. Tá bom, você resolveu perdoar. Só que agora o camarada, ou que seja a mulher, seja de que lado for, está na sua mão sempre. A cada situação, 1 mês, 2 meses, 1 ano, você se lembra? Sopa, aí você recolhe, humilhadozinho. Que inferno, irmãos. Ai, que vida desgraçada, mesquinha, vida doída, vida mestra. Não dá. Poxa, toda hora você chama a pessoa e fica: você fala só tu já sabe. Ou então está no meio das pessoas e fala assim: você quer que eu diga? Lançando na face. Isso não é perdão. Isso é chantagem. Isso é maldade. Pastor, então posso perdoar? Deve perdoar. Deixa-o livre. Mas eu quero continuar com ele ou com ela. Deixa-o livre. Livre do ato, do acontecimento. Não coloque dentro de uma prisão. Aí o camarada aqui, o rei, falou: não, manda vender todo mundo como escravo. E aí, quando ele viu, ele se prostrou e pedia graça, pedia misericórdia, pedia socorro. Aí o rei se compadeceu, falou: não, tá bom, levanta. É o seguinte, quanto é que você me deve mesmo? 1000 talentos, né? Vai embora, você não me deve mais nada, está perdoado. Irmãos, qual é a sensação? Qual é a sensação? Gente, são 1000 talentos, uma dívida impagável. Essa é a nossa dívida em relação a Deus. Não é nossa dívida para com Deus, é nossa dívida em relação a Deus. Ou seja, é o que nós praticamos e procedemos quando decidimos a nossa consciência nos afastar do Criador e fazermos de nós mesmos ídolos e deuses. Só que Deus olha e fala assim: olha, o salário do pecado é a morte. Então nada mais do que justo de eu falar assim: olha, dane-se, vocês escolheram viver assim. Sim ou não? Se Deus olha para a humanidade e fala: vocês decidiram viver assim, então agora comam o fruto dos seus próprios pecados. Pronto, comam. É a morte, vão morrer e pronto, eu não posso fazer nada. Vou criar um outro mundo sem vocês. Não poderia fazê-lo? Sim ou não? Poderia. Mas o que ele fez? Enviou o seu filho ao mundo. Cristo de Deus vem ao mundo. Para quê?
para buscar as ovelhas perdidas, a ovelha que se perdeu, a ovelha que se extraviou, a dracma que se perdeu. Ele veio buscar, abrindo um caminho na nossa consciência, nos trazendo a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Então, a primeira coisa é como é que você se sente em relação ao perdão de Deus. Este é o ponto. Nenhum hipócrita recebe o perdão de Deus, porque ele confere o perdão enquanto um merecimento. Você foi perdoado por Deus, você recebeu o perdão de Deus, você tem dimensão desse perdão. Esse perdão de Deus nos humilha. Esse perdão de Deus nos humilha. Não que Ele queira nos humilhar, não. É porque é uma bondade tão grande que fala: Senhor, quem sou eu para merecer tamanho amor e tamanha graça? Um Deus que não joga na nossa face o que somos, o que praticamos. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando, mas nos concedendo a palavra da reconciliação. O perdão de Deus não mostra quão pequeno você é? Tanta graça. Isso te torna o quê? Arrogante ou te torna humilde? Isso te torna alguém orgulhoso ou alguém quebrantado? É a pergunta. Todo mundo vai responder: não, é verdade, nós ficamos humilhados, quebrantados, pequenininhos. Mas o problema não é você responder isso. O problema é que você se retira aqui diante do Senhor, que lhe perdoou os 1000 talentos, e você se encontra com alguém que, em relação ao que você devia ao seu Senhor, te deve quase nada. Encontrou-se com alguém, você se encontra com alguém que lhe deve algo, porque se eu devia ao Senhor, alguém me deve alguma coisa também, sim ou não? Porque se eu ofendi ao meu Senhor, alguém também me ofendeu. Então, da parte de Deus, os pecados perdoados eternamente. E no âmbito das nossas relações, e aquele que te magoou, que te feriu, que te violentou? Eu sei, queridos, que essas questões não são tão simples assim. Eu entendo. Para mim é simples. Para mim, eu, Alexandre, Deus me fez de um jeito esquisito. Eu sou extremamente esquisito. Esquisito. Eu não gosto de carregar as coisas comigo. Não. E às vezes acontece uma situação. Às vezes eu estava envolvido numa situação, ou melhor, eu estava dentro de um contexto em que aconteceu uma situação. Não vou relatar, para não expor a situação de ninguém, mas ocorreu num contexto em que eu estava, uma situação complicada, complicadíssima. Vocês devem, né? E aí eu tinha que tomar uma posição, aí eu fiz o que eu entendia que devia fazer. No dia seguinte, nós vamos resolver a questão. No seguinte, conversei com a pessoa, e aí tal. Não, é isso mesmo, tal. Falei: você tem 2 alternativas. 2. Uma é: você já sofreu. Tem como voltar? Tem como voltar? Porque se tiver como voltar, vamos voltar. Porque você consegue reaver. Mas o que aconteceu aqui, eu disse para a pessoa: não volta. Não volta. Não tem o que fazer. Não tem como voltar. Então, eu, no seu lugar, não é se eu fosse você. Se eu fosse você, eu faria o que você faz. Mas eu, no seu lugar, eu pensaria: poxa, o mal está feito, não tem como voltar. Então, eu vou deixar as coisas como estão. Vou deixar livre o ofensor. Eu, Alexandre,
penso assim. Me perguntaram, se fosse a sua filha, você faria o mesmo? Eu falei, falaria a mesma coisa. Eu sei que a maioria aqui não concorda comigo. Eu sei disso. Mas não importa. Agora, você tem a outra alternativa, né? Vai, procura as autoridades e manda ver. Ah, mas é isso que tem que ser feito. Aí eu falei, se você acha que faça. Vai lá. É justo, é direito, a justiça humana está aí para resolver essas questões. Ah, mas se perdoar, o cara vai continuar. Não, cada caso é uma situação distinta. Até porque tem situações que você não consegue discernir a verdade dos fatos. Ou não tem? Ei, tem coisas que você não sabe. Tem coisas que não são claras, né? Tem coisas que são claras. Tem outras coisas que não são tão claras assim. Bem, mas é deixar livre. O mal está feito. Então eu sou meio estranho, muito frio, muito assim, sabe? Mas como eu converso e me relaciono com muitas pessoas de diversos níveis de crescimento e também de percepções distintas da minha, eu sei que não é fácil. Eu sei que dói aí dentro de você algumas coisas. Às vezes você entra num estado em crise, de choro, de desespero, porque você não consegue vencer essas coisas. Aí você precisa de um psiquiatra, você vai precisar de um psicanalista, não é? Vai procurar pastores, o pastor vai orar por você, mas não vai resolver nada. Não vai resolver. Essas coisas não se resolvem assim. Nós somos assim, estamos assim, porque os problemas que nós temos que resolver com os instrumentos que Deus nos deu. Todas as coisas já nos foram dadas. As coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram dadas. Senhora, aí parece que Deus não ouve, não responde. Deus não vai resolver nada. Ué, mas ele não tem o que fazer, ué. É você que precisa se apropriar das ferramentas espirituais que Deus lhe deu, e o perdão é uma dessas ferramentas. Ah, pastor, mas dói aqui. Sabe por que dói? Porque você está colocando o seu eu, o seu ego, como a prioridade de todas as coisas. Eu não merecia ser tratado assim. Eu não devia nada para ninguém, eu não falei nada e fizeram isso comigo. Você fica sempre dizendo, eu sou intocável, eu sou justo, eu sou bom. Agora vem o outro e faz comigo. Quando você diz comigo, você está dizendo, se fosse com o outro tudo bem, mas comigo não. Comigo não. Tanto é que nós estamos vendo os outros fazendo as coisas com os outros diariamente, mas nós não estamos nem aí para a desgraça do outro, para a miséria do outro, para o sofrimento do outro. Mas comigo não. O problema é o comigo. Entendeu onde está o problema? Perdão, portanto, é um instrumento não somente para libertar o outro da prisão, mas sobretudo para libertar você desta prisão. O perdão é a chave que abre as portas da prisão, desse seu sofrimento. Você quer se curar? Perdoe. Abra mão. Diga, vá. Se for preciso, procurar a pessoa e chamá-la e falar, olha, vai em paz, diga. Só que aquele camarada perdoado de 1000 talentos, quando encontrou-se com um conservo seu, que lhe devia 100 denários, né, que são diárias de trabalho, nem se comparava com os 1000 talentos que ele devia para o outro,
Ele falou: paga-me o que deve. O camarada falou assim: eu não tenho com o que pagar. E ele meteu o camarada na prisão. O cara se ajoelhou, pediu, clamou, dizendo: me perdoa, ou me espere, me aguarde, dizendo longânimo, que eu vou pagar a dívida que eu devo. O que ele fez? Não. Você será preso. Os amigos viram aquela situação, acharam estranho. Vocês achariam estranho? Imagine só que eu devo 100 mil reais para o Pedrão. Pedrão, te devo 100 mil reais. Pedrão quer que eu pague e tal. Pedrão, me ajuda, eu não tenho como pagar. Pedrão falou: não, você está perdoado, pode ir. Aí eu saio todo feliz, me encontro com a Natália. A Natália me deve 10 reais. E agora eu começo a sufocá-la. Paga, sua miséria paga. E vocês viram ele perdoando os 50 mil e eu enforcando a Natália para ela pagar 50 reais. Vocês achariam estranho? Não é estranho? Mas é isso que nós fazemos. Deixamos de perdoar alguém que nos deve uma dívida que, comparada à dívida nossa para com a eternidade, para com Deus, não é nada. Aí Jesus conclui dizendo que aquele senhor foi lá, falou: mas não deveria você fazer o mesmo? Olha o que diz o Evangelho. Estou acabando, pessoal. Olha o que diz o Evangelho. Não deveria você fazer o mesmo? Ou seja, se Deus te perdoa, e te perdoa eternamente de todos os pecados, o que você deve fazer com o seu próximo? Perdoá-lo. Só que você não perdoa. Aí Jesus conclui dizendo que aquele senhor disse: você será recolhido à prisão, e você não sairá da prisão enquanto você não pagar o último centavo. E fala assim: peraí, então, se essa parábola se compara a Deus, pode ser o caso que Deus vai tirar de mim o perdão que Ele já me deu? Pensem nisso. Oração do Pai Nosso, lá no finalzinho: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o que Jesus fala quando acaba a oração do Pai Nosso? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o meu Pai Celestial também vos perdoará. E se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial não vos perdoará. E agora? Deus perdoa? Ei, pessoal, vou acabar, vai ter que olhar para mim. Deus perdoa? De verdade? Eternamente? O que quer dizer então que se eu não perdoar, o Pai Celeste não me perdoará? É apenas uma forma de dizer: quando você deixa de liberar perdão para uma pessoa, você próprio está se impedindo, está se colocando dentro de uma prisão circunstancial, uma prisão emocional, uma prisão psíquica, espiritual, que te impede de desfrutar do perdão e das bênçãos divinas. É o homem próprio que se priva. É o que está em Isaías capítulo 59, versículo 2, quando ele diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Você fica: Senhor, estenda as suas mãos. A gente não fala: estenda as suas mãos, Senhor. Não fala ou não fala? Ei, quando você ora, você fala: Senhor, estenda as suas mãos, não é? Por que você está pedindo isso para Deus? Porque Ele está com as mãos encolhidas? Por que você pede para Deus estender as mãos? Porque a mão dele não está estendida. Porque se estivesse estendida, o que você falaria? Senhor, muito obrigado, porque as tuas mãos estão estendidas. Mas você fica: Senhor, estende a mão, estende a mão. E quanto mais você pede, mais você não vê a mão estendida. Mas a Escritura diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas. Então elas estão o quê? Estendidas.
elas se encolhem, as mãos do amor se encolhem, as mãos do generoso se encolhem, as mãos do clemente se encolhem, as mãos do Senhor a mão não está encolhida para que não possa salvar, ela está estendida. Agora, mas, versículo seguinte, versículo 2: mas as vossas iniquidades. Então não é a mão do Senhor, são os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Onde está o problema? Está em Deus? Está em mim. Sou eu quem me privo do próprio perdão de Deus. Eu sou a causa de não desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso, abra seu coração e comece a devolver aos outros tudo o que você recebe de Deus: amor, graça, perdão, misericórdia, e as portas do reino de Deus estarão abertas para você experimentar tudo aquilo que Deus já te deu, e que você agora se torna não um mero recipiente das bênçãos, mas se torna um canal por meio do qual as bênçãos recebidas chegam às demais pessoas. Amém? Vamos perdoar? 70 vezes 7. Você tem a oportunidade de pensar um pouco a sua vida, as suas experiências, seus relacionamentos, e começar a abrir mão. Sabe aquela palavra da sogra aquele dia? Sua sogra mandou você embora, vá para a sua casa, seu vagabundo, lembra? Pois é. Tira do seu coração isso aí. Sabe o seu sogro que te humilhou? Sua sogra que te humilhou? Sabe seu avô que te ofendeu? Seu pai que te violentou? Sua mãe que te abandonou? Está na hora da gente começar a nos libertar dessas cadeias, em nome de Jesus. O perdão é a chave que abre as cadeias da prisão que nos faz cativos, tá bom? Glória a Deus. Geralmente, no final de uma mensagem como essa, os pastores chamam as pessoas ofendidas na frente para fazer uma oração para desofender, a oração da libertação. Mas como eu disse agora há pouco, não é por aí o caminho. Vá para casa e ore, e Deus vai te dar o caminho. Amém?